Boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais uma aula de álgebra linear, certo? Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo aí abordado no primeiro bimestre do nosso semestre de 2020.1, ok? Então vamos começar aí os tópicos abordados, né, em sala de aula que nós vimos foi matriz, sistema de equações lineares, determinante e a nossa última aula foi de matriz inversa. Bom, o que consiste uma matriz, certo? O que é uma matriz? A gente chama de matriz uma forma de tabela, certo? Em que os elementos são dispostos aí em linhas e colunas. Aqui a gente tem uma tabela, certo? Em que as colunas são as informações de altura, peso e idade. E as linhas é a informação de cada pessoa, certo? Aqui a gente está trabalhando com 4 linhas, 4 pessoas, então cada pessoa tem a informação de altura, peso e idade, né? Então, essa informação aqui, a gente pode transcrever ela na forma de matriz, certo? Em que, da mesma forma como a tabela, os elementos estão dispostos aqui dentro, dentro da matriz os elementos também estão dispostos dessa forma, certo? Então, a gente tem quatro linhas, e 3 colunas. Cada coluna é uma informação diferente de cada pessoa, cada uma das 4 pessoas, né? Então, aqui a gente tem um conceito básico aí de matriz. Bom, como a gente representa uma matriz, né? De forma geral, generalizando, aqui a gente tem uma matriz A de N linhas e M colunas, né? Lembrando aí que esses subitens que ficam aqui ao lado do nome da matriz, o primeiro número que vai aparecer aqui vai ser o número de linhas que essa matriz tem e depois, em seguida, o número de colunas, ok? Então, uma matriz aí A3 por 2, ela significa que ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Então, aqui a gente tem os elementos da matriz A dentro de chaves, ok? Colchetes, perdão. E aqui a gente tem cada elemento disposto conforme a orientação dos seus subitens aqui, né? Então, o elemento A11, ele fica na primeira linha, primeira coluna. O elemento A12 fica na segunda linha, primeira coluna. E o elemento A22, por exemplo, fica na segunda linha, segunda coluna, certo? Então, esses números que ficam acompanhando o nome do elemento significa a orientação em que ele se encontra aqui dentro da minha matriz A. Bom, dentro de matrizes aí a gente viu o conceito inicial e a gente viu diversos tipos de matrizes em sala de aula, né? Então, a gente tem aí as matrizes quadradas, que são as matrizes que elas têm o mesmo número de linhas e colunas, as matrizes nula, né, que todos os elementos delas são iguais a zero, a matriz coluna, que é uma matriz que tem apenas uma coluna. A matriz linha é uma matriz que tem apenas uma linha. A matriz diagonal e a matriz identidade, né, é um tipo de matriz diagonal e a matriz identidade é uma matriz que a gente utiliza com muita frequência nos nossos estudos, né, que ela só tem a diagonal principal dela e os elementos são todos iguais a 1 da diagonal principal, o restante dos elementos são iguais a zero. Nós temos a matriz triangular inferior e a matriz triangular superior, que nós vimos também, né? Uma delas, o elemento fica na parte superior da minha matriz, em cima da minha diagonal principal, e na outra fica abaixo da minha diagonal principal. E também a matriz simétrica, né? Que a gente viu em sala e fez bastante exercício com relação a cada uma desses tipos de matriz. Bom, uma breve revisão aí do que a gente viu com relação a operações matriciais. A gente viu a adição, certo? Então, a adição aí, ela é feita com matrizes do mesmo tamanho, né? Então, eu somo elemento
por elemento, né? Então, o meu elemento A11 vai ser somado com o elemento B11. O elemento, por exemplo, A32 vai ser somado com o elemento B32, certo? Então, cada elemento vai ser correspondente aí à sua posição, vai ser somado conforme a sua posição. Bom, a multiplicação por um escalar, né? Então, eu vou multiplicar uma matriz por um número, um escalar, ou seja, vamos supor que eu estou multiplicando uma matriz 3 por 3 por um número, um escalar que é igual a 2, por exemplo. Então, cada elemento dessa matriz vai estar sendo multiplicado pelo número 2. A transposição, né, que basicamente eu inverto aí a coluna com a linha, e a multiplicação de matrizes, que foi o que a gente mais trabalhou em sala de aula, fazendo diversos exercícios, né? Então, a gente trabalhou bastante com relação à multiplicação de matrizes. Um porém só que eu queria lembrar, né, que a gente só pode fazer a multiplicação entre duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Quando a gente vai fazer uma multiplicação matricial, elas ficam em ordem, né? Por exemplo, A vezes B. E a gente sabe, né, pelas propriedades aí da multiplicação matricial, que B vezes A é diferente de A vezes B. Então, a posição em que elas se encontram aí vai realmente ser relevante quando a gente for fazer a multiplicação, certo? Se o A estiver primeiro, eu tenho que observar se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, certo? Conforme a gente viu aí em sala de aula. Bom, com relação à matriz, foi isso que a gente viu, né? Vimos aí, encerramos em operações matriciais. Em seguida, a gente viu sistemas de equações lineares. Vamos relembrar, a gente teve uma aula aí inteira, uma ou duas, não sei, não lembro, mas a gente trabalhou bastante sistemas de equações lineares. Bom, o que é, professora? Eu não lembro. O que é um sistema de equações lineares? Bom, o próprio nome já diz muito, certo? É um sistema, ou seja, um conjunto de equações lineares. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente pode ver, certo? Em que eu tenho aqui M equações. M equações vão definir o número de linhas, certo? Desse sistema, porque cada uma dessas linhas, percebem? É uma equação. E N incógnitas. As incógnitas vão definir aqui o número de colunas que eu tenho, certo? Sendo as incógnitas, neste exemplo, representada aqui por x1, x2, x3, né, etc. aqui, xn. Então, as minhas incógnitas neste problema são o conjunto aí de números x, ok? Então, linhas são definidas pelo número de equações e incógnitas são definidas aí pelo número de colunas. Esse sistema ele pode ser representado na forma matricial, certo? Em que aqui eu encontro a minha matriz de coeficientes, né? Cada termo desse que está acompanhando a minha incógnita aqui representada pela letra x. Então, eu tenho a minha matriz de coeficientes multiplicada pela minha matriz de incógnitas. Então, se a gente fizer essa multiplicação matricial, a gente volta exatamente essa parte aqui antes da igualdade, certo? Então, aqui, ó, A11 vai ser multiplicado por x1, A12 vai ser multiplicado por x2, A e N vai ser multiplicado por xn, da mesma forma em que a gente encontra aqui. E isso tudo aqui vai ser igual a minha matriz de termos independentes. Por que chama termos independentes? Porque ela não está ligada, né, a uma incógnita. Então, ela é um termo independente, ok? Então, é minha matriz representada aqui pela letra B, né, que é depois da igualdade no meu sistema. Tranquilo? Fácil aí de entender o que é um sistema de equações lineares.
Outra forma que a gente utiliza com muita frequência é a forma de representar ela em matriz ampliada. Que é isso? Bom, a forma matriz ampliada é basicamente a matriz de coeficientes junto aqui com a minha matriz de termos independentes, certo? Então, eu só uni aqui essas duas matrizes que chamam agora de matriz ampliada. Bom, professora, mas por que eu faria isso? Calma, guarda essa matriz que a gente vai utilizar logo logo. Então, como obter aí a solução de um sistema de equação linear? Bom, o primeiro passo vai ser entender com relação às operações elementares. As matrizes podem ser trabalhados aí algumas operações em cima delas, certo? E são 3 operações que a gente pode fazer, que a gente chama de operações elementares. A primeira operação é basicamente trocar uma linha pela outra, né? Aí a permuta da iésima linha com a jésima linha. Então, nesse caso aqui, a gente simplesmente trocou a linha 2, né, que aqui é 4 e menos 1, pela linha 3. Então, a linha 2 foi para a linha 3, 4 e menos 1, e a linha 3 foi para a linha foi para a linha 2, né? Menos 3 e 4. Bom, a segunda operação elementar é a multiplicação da iésima linha por um escalar não nulo. O que é isso? Bom, eu vou pegar uma linha qualquer, certo? Aqui a gente está trabalhando no exemplo com a linha 2 e vou multiplicar essa linha 2 por um escalar, sendo ele diferente de zero. Então, por exemplo, aqui eu utilizei o escalar menos 4. Então, aqui vai ser 4 vezes menos 3, é menos 3, né? Então, é 4 vezes menos 3, que vai dar menos 12. Menos 1 vezes menos 3, 3, certo? Então, eu fiz essa operação apenas em cima da linha 2. E a terceira aqui, operação elementar que a gente faz é a substituição da iésima linha pela mesma linha, né? Iésima linha, mais K vezes a jésima linha. Bom, que é isso? Eu vou pegar a linha em que eu quero trabalhar, certo? Que a gente, no exemplo, a gente escolheu a linha 3. E vou fazer o quê? Uma operação em cima daquela linha. Eu quero fazer a mesma linha mais 2 vezes a linha 1, ok? Então, eu fiz essa operação em cima dessa mesma linha. E percebam aqui que as outras duas linhas, né, elas permanecem as mesmas e eu faço essa operação apenas em cima da terceira linha, conforme indicado aí no exemplo. Bom, então a partir das operações elementares que a gente estudou e fez bastante exercício aí em sala de aula, a gente consegue solucionar um sistema de equação linear a partir do método que se chama matriz linha reduzida à forma escada. Bom, esse método aí tem o seguinte passo a passo. Inicialmente, né, eu tenho um sistema aqui que deve ser resolvido. A gente trabalhou com esse mesmo exemplo aqui em sala de aula. Então, eu tenho esse sistema e eu pergunto, qual é a solução para esse sistema? O que eu estou querendo saber? Quais são os valores de x1, x2 e x3 que solucionam aí essas 3 equações do meu sistema aqui dado? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse sistema em forma matricial. Então, aqui está a minha matriz de a minha matriz de coeficientes, a minha matriz de cógnitas, que é o que eu quero saber, certo? E aqui a minha matriz de termos independentes. Esse método aí, ele consiste em trabalhar com a matriz ampliada, certo? Então, aqui é a minha matriz de coeficientes e essa última coluna aqui é a minha matriz de termos independentes. Então, eu fiz aqui a minha matriz ampliada e através de operações elementares, eu vou trabalhar linha após linha, coluna após coluna,
da minha matriz ampliada, de forma em que eu obtenho essa matriz identidade, certo? Aqui, como sendo a minha matriz de coeficientes, e a minha matriz de termos independentes vai ser o resultado exatamente dos valores de x1, x2 e x3, certo? Então, voltando isso aqui para o que realmente é anteriormente, né? Substituindo essa matriz de termos independentes, substituindo essa matriz de coeficientes aqui e a minha matriz de termos independentes aqui, eu vou obter, né, que x1 é igual a 3, x2 é igual a menos 2 e x3 é igual a 2, certo? Então, essa daqui vai ser a solução do meu sistema. Tranquilo, né? Então, essa aqui é a forma da gente solucionar sistemas de equações lineares utilizando o método matriz linha reduzida à forma escada. Bom, determinante foi bem trabalhado em sala de aula, né? A gente fez exercícios aí valendo até pontos para entrega. Então, vamos fazer aí uma breve revisão de como que a gente calcula o determinante para as matrizes aí. Então, a gente sabe, né, que a gente calcula determinante apenas para matrizes quadradas, que são aquelas matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, a gente tem o determinante de uma matriz que tem apenas um elemento, é o próprio elemento dela mesma. Uma matriz 2 por 2, como que a gente faz? A gente vai multiplicar a diagonal principal menos a nossa diagonal secundária, certo? Multiplicado aqui os termos A1, 2 vezes A2, 1, certo? Ficando aqui com essa equação. O determinante para uma matriz 3 por 3 é calculado, né? A gente vai replicar as duas primeiras colunas aqui depois, e aí a gente vai fazer a multiplicação de diagonal, né? A gente vai fazer aqui, mais essa daqui, depois volta com menos, né? Menos, menos e menos. A gente trabalhou bastante em sala de aula, que está a equação resultante, né? Que dá essa multiplicação que a gente faz aí para poder encontrar o determinante de uma matriz 3 por 3. Coloquei aqui em evidência sobre as propriedades dos determinantes, certo? Que é de extrema importância que vocês saibam aquelas propriedades em que eu passei em sala de aula, porque elas auxiliam muito em exercícios que basta aplicar aí a propriedade matricial, que a gente poderia evitar uma perca grande de tempo, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar aí sobre a matriz inversa, que foi a nossa última aula, certo? Que a gente teve. O que é uma matriz inversa, professora? A matriz inversa de A, por exemplo, ela é definida aí como a matriz transposta da matriz de cofatores de A. Opa, professora, calma aí que ficou difícil de entender. Então, vamos com calma. Vocês lembram o que é a matriz de cofatores de A? A matriz de cofatores de A é o quê? Para cada elemento da minha matriz A, eu calculo o cofator desse elemento, certo? Aqui, por exemplo, é o cofator do elemento 1, 1, que é exatamente esse 2 aqui. Então, eu vou fazer uma matriz com todos os cofatores de todos os elementos da minha matriz A. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? A minha matriz A está aqui, então eu vou calcular o cofator da minha matriz, do meu elemento 1, 1. Então, vai ser menos 1 elevado a I mais J, certo? Da posição do elemento. Então, esse elemento é A1, 1, I igual a 1 e J igual a 1. Então, aqui vai ser 2, né? E aí, eu elimino, né, a primeira coluna e a primeira linha.
que é onde esse elemento aqui pertence, né? Primeira linha e a primeira coluna. E o que vai me sobrar? Essa matriz aqui, 1, 4, 6, 5, certo? Então, eu calculo o determinante dessa matriz que sobrou, que vai dar um elemento igual a menos 19. Esse elemento é o cofator aí do meu elemento A11. Então, ele vai para a posição A11. Calculando aí o cofator para o elemento A12. Então, vai ser menos 1 I mais J, né? Que no caso deu 1 mais 2, vezes aí o determinante. Eu estou trabalhando com esse 1 aqui, né? Esse elemento aqui, que é o elemento 1, 2. Então, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Então, eu vou ficar com o elemento da minha matriz aqui, né? Menos 3 e 1, 4 e 5. Exatamente esse elemento que eu vou calcular o determinante dele, que vai dar 19. Então, eu vou colocar na posição aqui 1, 2, certo? Então, assim por diante, eu calculo a minha matriz de cofatores da minha matriz A. E a matriz inversa é a transposta dessa matriz aqui de cofatores, certo? Transposta, eu vou obter essa daqui, que eu inverti aqui. A minha linha, né? Virou a minha coluna. Então, isso aí é a minha matriz inversa. Tranquilo, né? Bom, o que é a regra de Cramer? A regra de Cramer é um método dentro de matriz inversa, certo? Que a gente vê, que a gente estuda para solucionar sistemas de equações lineares. É um método particularmente, eu acho, mais simples, mas ele tem as suas peculiaridades também. Então, fica a critério, né, da pessoa decidir qual método ela deseja usar, a não ser que o enunciado especifique, né, para você usar o método anterior ou a regra de Cramer. Então, vamos lá. Resumindo aí, através de um exemplo, certo? A regra de Cramer, lembrando que ela pode ser usada somente quando eu tenho o mesmo número de equações e esse mesmo número, né, ser o mesmo número de incógnitas. Aqui no nosso exemplo, eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, ok, eu posso usar a regra de Cramer. Então, eu tenho um sistema aqui em que eu tenho o sistema, né? Então, eu tenho 3 equações e as 3 incógnitas, x, y e z nesse exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o determinante da minha matriz de coeficientes. Percebam que aqui é a minha matriz de coeficientes, certo? Coloquei 0 no lugar em que não tem a minha incógnita. Então, eu calculo o meu determinante aí. No caso aqui, o determinante deu menos 1, certo? O determinante, nesse caso, tem que ser diferente de 0 para ser aplicada essa regra. Por quê? Porque o segundo passo a gente vai dividir pelo valor desse determinante, certo? E como vocês sabem, a gente não pode dividir por 0. Então, a regra de Cramer aí vai me dizer os valores das minhas incógnitas, certo? X, y e z, através do método em que eu pego a minha matriz de coeficientes e substituo aí a minha matriz de termos independentes. Para encontrar o x, eu substituo a minha matriz de termos independentes na primeira coluna. Para encontrar o y, na segunda coluna. E para encontrar o z, na terceira coluna, certo? Então, eu calculo o determinante dessa nova matriz e divido aí pelo determinante da minha matriz de coeficientes oficial aqui, né, calculada antes, e eu vou obter aí o valor de x, o valor de y e o valor de z, certo? Então, essa daí é a regra de Cramer para você encontrar a solução do sistema. Tranquilo, né? Então, olha, a gente resumiu aqui, a gente fez uma revisão do conteúdo, né, abordado aí em sala de aula,
durante esse primeiro bimestre. Lembrando que a bibliografia utilizada é o livro do Boldrini, certo? De Álgebra Linear, a terceira edição. Neste primeiro bimestre foram estudados os capítulos 1, 2 e o capítulo 3, ok? No final aí da nossa aula, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício que vocês deverão fazer e entregar semana que vem, certo? Então, vocês vão ter aí uma semana para poder fazer essa lista de exercício. Ela tem um valor de 3 pontos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição aí pelo WhatsApp ou então pelo Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Então é isso, gente. Bom final de semana, boa semana a todos. Qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Abraços!